Logo após o sexto gol, o celular de todo vascaíno dispara com dezenas de mensagens. Todos surpresos com o que aconteceu no Morumbi. Depois de anos, o Vasco respirou. O futebol havia se tornado um esporte cruel para quem aprendeu ou até mesmo foi predestinado a amar esse clube aqui. O pré-jogo deixava isso escancarado. Todo vascaíno acordou nesse domingo pensando: bem que esse time poderia ganhar hoje para deixar esse Z4, né? Nem precisamos de muito. Às vezes o suficiente já satisfaz em meio a tanta dor que nos acostumamos a viver nos últimos anos. Confesso que quando algo dessa magnitude acontece, eu não sei nem ao certo como me comportar, como comemorar cada um dos gols, como reagir a tamanha felicidade que enche o peito. Merecíamos uma tarde como essa, histórica, mas não só pelo fato desse sentimento em si, merecíamos também pelo futebol que vínhamos jogando e a bola não vinha entrando de jeito nenhum, além de sempre entrar na nossa baliza em qualquer finalização adversária. As boas atuações, que é o desejo de consumo de todo torcedor, já havia se tornado algo frequente nos últimos jogos. A evolução era nítida em relação ao Vasco do início da temporada, mas de nada adiantava se o resultado não chegava junto. Melhores do que o Galo, Mirassol, Inter na primeira etapa, Grêmio e Del Valle também, mas mesmo assim, a única vitória nos últimos jogos havia acontecido contra um time de Série C, justamente porque de nada adiantava as boas atuações se as vitórias não chegassem junto. Faltava o jogo para lavar a alma, e finalmente aconteceu, não por acaso, mas sim com respostas, vida, vitalidade, respiro e fôlego. Assim como o torcedor do Vasco sentiu a vida correr pelas suas veias nessa tarde, o time também recebeu uma dose de adrenalina, motivada pelas consequências das últimas semanas. A saída de João Vitor e a ausência de Verratti fizeram com que a ideia de jogo de Diniz ganhasse essa vitalidade necessária para ser fatal lá na frente, e não é coincidência o brilho de todas as peças ofensivas e movimentações. Se no início do ano o time de Carille contava com brilho individual para buscar os triunfos, agora o time conta com a ideia de jogo para impulsionar os seus jogadores. E nessa tarde sobrou fôlego, por conta da semana livre, mas também pela vida que existiu em um sistema mais móvel, ocupando espaços. Uma dor de cabeça para Diniz resolver em meio às soluções que ele tem encontrado. Como vai voltar Verratti? Uma equipe que muitos taxavam como limitada, uma das piores do campeonato, ouvi dizer. Onde eu me lembro muito bem que o senhor Marcelo Teixeira, presidente do Santos, achou um absurdo seu time sofrer uma virada em São Januário na abertura do Brasileirão, dando a entender que o nosso time era muito inferior a esse time do Peixe. O campo responde. E o absurdo talvez tenha sido até o Vasco não ter marcado mais gols no massacre do segundo tempo, quando o time enfim respirou vida na etapa complementar, numa festa preparada para Neymar, e quem brilha é Coutinho. A maior goleada da história do confronto, a maior goleada sofrida pelo Santos dentro de casa no Campeonato Brasileiro, estará para sempre carimbada com os 30 minutos perfeitos de Diniz, onde a bola enfim entrou. Eu já venho dizendo há algumas semanas que pelo menos 30 bons minutos por jogo esse Vasco sempre entrega, e a vitória chega com autoridade, justamente por conta do bom trabalho defensivo construído nessa tarde que finalmente aconteceu. As dores de cabeça e todo o caos interno causado pelo Vasco não se apagam nessa goleada, mas se o Vasco e nós vascaínos precisávamos dessa vida, a resposta chega junto com o recado no campo também de que existe um caminho nesse trabalho de Diniz. Precisamos apenas fazer com que o retrato dessa partida não se apague nos dias que virão. Até quarta, então, eu não quero saber de criticar ninguém no Vasco. Eu quero apenas sorrir com o futebol.